Nosso estudo de hoje está na carta de Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção. E Emmanuel comenta na lição 53 do livro Vinha de Luz, sementeiras e ceifas. Plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas e outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí o ódio de ontem gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Até hoje, decorrido mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos de quando em quando compreendem a necessidade da sementeira de luz espiritual em si mesmos, diferente de quantos se conhecem no mundo e avançam a caminho do mestre dos mestres. Se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda. E segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Bem, só essas palavras aqui, naquele que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, né? Vamos trocar as palavras para poder compreender aqui melhor. Aquele que planta vai colher a corrupção. Dá uma ideia para a gente, né? Eu me lembro de uma música aqui do Chico Buarque, que o Chico Buarque, será que o Deus que criou o nosso desejo é tão cruel? Ele mostra os vales onde jorra o leite e o mel, mas esses vales são de Deus? Ele faz essa pergunta, né, falando sobre, mas por que tanta coisa em cima dos bens materiais? E a questão, né, a resposta para todos nós, até essa indagação aí do poeta, do cantor, é de que, na verdade, nós somos espíritos, nós estamos aqui de passagem. Então, se isso aqui não é definitivo, e se isso aqui daqui a pouco eu vou ter que largar, vou ter que ir embora, né, vou deixar tudo aqui, eu começar a pensar assim, né, o que eu estou fazendo aqui, o que eu tenho para aprender aqui, e o que eu vou estar levando comigo para onde eu vou daqui a pouco. E a gente começar a pensar assim, né, se eu tivesse hoje que reunir tudo, pegava assim, ó, minha casa vai desabar, eu preciso salvar poucas coisas, o que eu tenho para salvar agora com urgência, o que eu quero salvar com urgência, cada um vai ter o seu objeto de predileção, os seus livros. Hoje, por exemplo, né, me veio logo na cabeça que o celular é uma coisa muito importante, porque o celular hoje ele tomou o lugar do computador, da câmera, do relógio, do despertador, de tudo. E os livros que eu quero, eu tenho acesso todo ele aqui no celular. Mas vai ficar pensando assim, o que a gente ia salvar para a gente, né? E vamos pensar isso agora de maneira espiritual, porque na verdade o celular também é material, o celular também vai ficar aqui. Mas já que eu fiz essa comparação, o que a gente levaria? E aí Emmanuel começa a falar sobre essas sementeiras e ceifas. Por quê? Porque faz parte da lei que a gente, através da matéria, a gente aprenda a viver como espírito. A gente vai experimentando várias coisas, né? Vai tendo os prazeres, e ele vem falar aqui pra gente, né? Ele faz um resumo do que faz com que a gente sofra e fique no círculo de reencarnações aí, tendo que reparar. Ó, o ódio de ontem gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal formando a miséria e os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Então, tudo que tem relação de ódio, falta de perdão, né, vai estar gerando as guerras de hoje. E isso aí foi Jesus que falou, e isso aí a vida vai mostrando pra gente. Não passará enquanto não se cumprir até o último iota, até o último tio, né? A ambição pessoal nossa, formando a miséria que há de vir, porque ambição, que ambição? É interessante que quando a gente conhece a doutrina espírita, por exemplo, né, a gente se depara com um livro chamado Nosso Lar, em que a gente encontra um governador que é eleito moralmente pelo seu mérito.
E a gente fica assim, poxa, olha que coisa bonita. Então é uma ambição que é uma ambição interessante, embora a gente saiba que esses trabalhadores do bem, eles começam a trabalhar de uma maneira tão, né, eles começam a ficar tão em sintonia, tão felizes com o que estão fazendo, que não estão preocupados com essas coisas. Para eles é tudo bobagem, negócio de bônus hora, negócio de tempo de serviço, né, tudo bobagem. Começam a fazer o bem pelo amor ao bem. Mas você imaginar um local em que uma pessoa está governando por mérito pessoal e por merecimento por conta do bem, é uma coisa, é uma ambição das boas. Então, essa palavra ambição, ela não vai ser usada sempre do lado negativo. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que ambiciono um dia poder praticar o evangelho 100%. Porque aquilo que eu pratico hoje me faz muito bem e me faz ficar incomodado quando eu identifico aquilo que eu não pratico, né? Essa é uma etapa legal e é uma etapa que a gente vai aqui arriscar dizer com toda, né, a segurança, né? É a realidade de todos nós aqui na Terra. Aqui na Terra não existe uma pessoa, do melhor orador ao melhor religioso que existe. Não existe pessoas aqui na Terra ainda que praticam o bem 100%, né, por amor ao bem. Até os grandes missionários, ele fala, meus pensamentos, se você pudesse ver, né? Enfim, então eles estão lutando também. Então ele bota aqui pra gente o Emmanuel, né? Há mais de 19 séculos sobre o cristianismo e poucas pessoas compreendem a necessidade da sementeira de luz espiritual em si mesmo. Então, gente, vamos pensar aqui mais uma vez, né? Eu fiquei pensando ao longo do ano passado todo, fazendo esse estudo, por conta da pandemia. Para que serve o bem material para mim? Como é que eu faço para aproveitar o bem material de maneira espiritual? Eu vou elencar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, eu posso investir e devo investir no meu aprimoramento intelectual, procurar estudar e procurar atrair para mim aquelas coisas que são mais agradáveis, as artes mais belas, mais nobres, música, cinema, teatro, tudo que vai me enriquecer, que vai me trazer ternura, grandeza, isso vale a pena a gente buscar. Vale a pena a gente pegar o nosso recurso financeiro e procurar fazer a diferença na vida de pessoas que não estão tendo essa oportunidade, porque hoje é muito fácil, né, a gente olhar para as pessoas e falar assim, caramba, a vida só não deu oportunidade dessa vez para esse espírito, mas olha só que espírito nobre, e no entanto ele está vivendo uma experiência agora de muita restrição. Eu tive a oportunidade de conhecer um outro rapaz agora, muito novo, 24 anos de idade. E quando olhei para ele, falei, rapaz, eu até comentei com meu pai, falei, pai, o senhor está percebendo, pai, o que está acontecendo, pai? Esse rapaz aí, ele nasceu numa família muito humilde, mas se ele olha pela capacidade dele, se ele tivesse nascido em outra família, ele estava aí de terno e gravata, fazendo doutorado, pós-graduação, pela capacidade, pela determinação dele. Mas Deus coloca essas experiências na nossa vida, né? Então, a primeira coisa, me aprimorar intelectualmente. Segundo, procurar fazer a diferença na vida das pessoas. Agora, quando eu consigo conjugar os dois, eu usar a minha inteligência, porque, gente, para a gente fazer a caridade, a inteligência é um fator preponderante. Como é que você vai dar qualquer comida na rua sem saber que qualquer comida pode fazer mal? Como é que você vai fazer uma doação em dinheiro para uma obra social, mas que cai em mãos erradas, a pessoa vai acabar desviando aquilo ali, ou usando aquele recurso até para alimentar determinado vício? A gente tem que usar a inteligência também. Essas são 3 maneiras da gente estar vivendo aqui a vida material com vistas na vida espiritual. Então, ele cultiva o bem para a vida eterna. Foge ao velho sistema de semeadura de corrupção e de ceifas na decadência. Aí fica a reflexão para cada um. Porque quando a gente começa a ter certeza do Evangelho, uma coisa a gente vai... A luta é grande, e a luta é contra alguma coisa que você sabe que está errado, mas que você, por instinto ainda acaba fazendo, né, sem querer, ou então, né, daqui a pouco tem que rever, né? Então, vou dar exemplo aqui para não ficar só nessa abstração toda, né? Eu sei que eu tenho que perdoar, eu sei que tem que ser manso e pacífico, mas naquele primeiro momento, a perturbação que vem, eu extravaso aquela perturbação, para depois ter que pedir desculpa. Então, né, a gente tem que começar a cultivar esse bem para a vida eterna, modificar nossos pensamentos, nossos sentimentos, e daí a gente tocar o nosso barco e ir para frente e para o alto com Jesus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Mais uma vez, obrigado, Emmanuel, pelas reflexões.